Meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias? Lá em Atos, capítulo 4, nós vamos ler o verso número 12. Atos 4, 12. O texto está aqui projetado e ele diz o seguinte: em nenhum outro há salvação, ou não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Meus queridos, a mensagem nesta noite é a mensagem de salvação. E talvez você que já recebeu Jesus, você que já tem experimentado esta salvação através de Jesus, talvez você pensaria assim: então eu não tenho nada para ouvir ou para aprender ou até mesmo para colocar em prática. Mas eu quero surpreender você nessa noite. Porque muitas vezes nós transformamos Jesus naquele que é apenas alguma coisa. Por exemplo, apenas Salvador. E aí então Jesus se torna apenas Salvador para aqueles que esquecem de permitir que Ele seja Senhor das suas vidas. Se torna apenas Salvador para aqueles que se esquecem que Ele é aquele que vai guiar os nossos passos, que vai nos conduzir momento após momento. Se Jesus não for muito mais do que Salvador, não porque a obra de salvação seja pouca, seja pequena, ou seja insuficiente, mas porque Jesus é muito, mas muito além disso. Na IBD, nós domingos pela manhã, nós estamos ali na classe de adultos, pensando sobre Jesus. Hoje pela manhã falávamos sobre a encarnação de Jesus, a divindade de Jesus, a humanidade de Jesus, a junção dessas duas características. Jesus é tanto. E é um grande erro, meus queridos, nós reduzirmos Jesus apenas àquilo que talvez os nossos corações necessitam em um ou outro momento das nossas vidas. Nós talvez já ouvimos muitos testemunhos de pessoas que em algum momento disseram o seguinte: olha, eu passava por um momento, uma circunstância difícil, trágica na minha vida, e naquele momento eu clamei por Jesus, então naquele momento Jesus foi o meu socorro, foi aquele que veio ao meu encontro e me tirou daquela circunstância tão difícil. Talvez outros vão dizer mais ou menos o seguinte: eu me sinto tão só. Me sinto tão sozinho ao longo dos dias da minha vida. Por causa de tantas circunstâncias, os outros não estão mais. Ou talvez aqueles que se sentem sós, mesmo no meio de uma grande multidão. Está tudo normal, mas eu me sinto sozinho. E talvez esses vão dizer de vez em quando: e aí quando eu me sinto assim, eu chamo Jesus, eu clamo a Jesus, e Jesus então vem e acalenta o meu coração, e Ele é o meu companheiro. E assim, então, nós todos vamos ter N situações das vidas quando nós temos a oportunidade de entender aquilo que Jesus é. Mas eu queria que nós pudéssemos enxergar de forma muito mais ampla, não apenas pela nossa perspectiva. Jesus não pode ser medido pela minha régua, no sentido de aquilo que Ele é para mim é o que Ele é, e aquilo que para mim não serve é como se Ele deixasse de ser, não. E eu preciso então olhar para a palavra de Deus e me posicionar diante dela, entendendo da seguinte maneira: tudo aquilo que Jesus é, Ele tem buscado ser para mim e para você diariamente. E se não tem sido, é porque nós estamos falando
mais ou menos isso. Para mim, Jesus é só. E eu não quero fazer de Jesus algo que tem um só na frase. Jesus é muito mais do que nós talvez já descobrimos. Talvez Jesus é muito mais do que nós já experimentamos. E aí eu queria também lembrar que, como essa é uma mensagem de salvação, talvez essa é a mensagem que você precisa compartilhar amanhã ou depois de amanhã com alguém que vai estar no seu caminho. Talvez alguém para quem Jesus tem sido tão pouco. É alguém que vai estar do seu lado, perto de você durante esta semana. Alguém para quem você vai poder dizer, olha, não permita que Jesus seja só. Não reduza a importância de Jesus. Não reduza a ação de Jesus na sua vida, no seu coração. Permita que Jesus seja muito, muito, muito mais. Muito mais. O texto que nós lemos, Atos capítulo 4, ele nos fala que não existe salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual nós devamos ser salvos. Muito bem. Isso me faz, então, pensar numa pergunta. E aquelas pessoas que viveram e morreram antes de Jesus? E aquelas pessoas que viveram lá no Velho Testamento, todo aquele período antes de Jesus, a palavra de Deus, meus irmãos, eu usei agora há pouco uma expressão, ela é inerrante, ela não erra. E então, a palavra de Deus, ela aponta para Jesus o tempo todo. Alguns sábados atrás, eu estava falando aqui para os jovens, dizendo que estou olhando para o Velho Testamento e buscando Jesus no Velho Testamento. Como é maravilhoso nós encontrarmos Jesus no Velho Testamento. O Velho Testamento aponta para Jesus, aponta para a obra de Jesus, aponta para essa obra de redenção, mesmo enquanto aquilo ainda não era real na nossa história humana, mas já é Jesus, que é o plano de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus é o único Salvador. Jesus é a figura central de toda a palavra de Deus. Inclusive lá no Velho Testamento, Jesus é não apenas um acessório. O Messias não é simplesmente algo que é mencionado de forma vaga. Não, é também o personagem central. Antes da vida de Jesus, eles precisavam crer no Jesus que havia de vir. Eles precisaram crer no Jesus Messias, o Jesus prometido, e eles tiveram a oportunidade de ouvir falar, conhecer os feitos de Deus e saber que Deus tem algo preparado para o futuro. Jesus não é aquele que se torna salvador apenas a partir do momento do seu nascimento ou a partir do momento da sua morte e ressurreição. Jesus é lá no Velho Testamento aquele que aparece esmagando, que sendo semente da mulher, esmagando a cabeça da serpente. Jesus é o descendente de Abraão, aquele em quem serão benditas todas as famílias da terra. Jesus é representado pelas colunas de fogo, de fumaça, o maná, a água da rocha, o cordeiro pascal, o tabernáculo, os templos, o templo, as festas, os sacrifícios, o sábado, tudo isso aponta para Jesus. Tudo isso aponta para a necessidade que o homem tem de um Deus que provê salvação. E é em Jesus que tudo isso se concretiza. Todos aqueles exemplos que eu acabei de citar são sombras
da figura de Jesus. São tipos de Cristo, são um vislumbre. E a palavra de Deus, então, nos fala que aqueles que viveram antes de Cristo, eles podiam vislumbrar pela fé a ação de Deus nas suas vidas, a redenção do seu povo. Deus, um Deus presente, um Deus que pode todas as coisas, é Jesus que vai complementar, mas tudo isso não começa apenas em Jesus. Quem viveu antes de Cristo, creu no Cristo que havia de vir. Hoje, eu e você temos o privilégio de crer no Cristo que já ocupou o seu lugar na história. Antes de Cristo, depois de Cristo. É assim que a nossa história é separada, organizada. Nós fazemos isso. Tantas pessoas que talvez nem mesmo creem em Cristo, mas dizem que nós estamos no ano 2021, depois de Cristo. Não se lembram que é isso que eles estão dizendo, mas é exatamente isso. E outra pergunta que nós poderíamos fazer então é a seguinte: e as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, como elas poderiam se salvar? Talvez nós poderíamos imaginar pessoas que, morando ou vivendo em lugares tão remotos, pessoas que nunca tiveram a chance, nunca tiveram a oportunidade de ouvir a história de Jesus. Meus queridos, a palavra de Deus nos diz o seguinte, que aquele que mediante a lei pecar, mediante a lei será julgado. Nós sabemos que a lei foi dada por Deus e ela é um balizador para que o homem consiga se ver necessitando de um Deus. A lei me mostra, olha, você errou mais uma vez. É impossível cumprir toda a lei. Mas, qual era a relação com a lei de cada uma das pessoas? Então, por isso a palavra de Deus diz que aqueles que mediante a lei estão pecando, pela lei serão julgados. E nós não podemos, irmãos, imaginar que a ignorância sobre Jesus, ou sobre a cruz, ou sobre o caminho de Jesus lá como homem, que essa ignorância seria um caminho alternativo para o céu. Por quê? Porque estaria negando o texto que nós acabamos de ler. Em nenhum outro há salvação. O próprio Senhor Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade, a vida. O único caminho para o céu é Jesus. Então nós precisamos entender que é exatamente por causa disso que eu e você precisamos contar às pessoas que é só através de Jesus. E nós vamos conhecer pessoas que são muito boas. Nós vamos conhecer pessoas que são muito esforçadas, pessoas que são muito dedicadas, pessoas que são muito religiosas. E a pergunta que cada uma delas precisa se fazer é: eu tenho Jesus como Senhor, como Salvador da minha vida? Desde Adão e Eva, o homem pecou e por pecar está perdido. A palavra de Deus também diz que ele está destituído da glória de Deus. E isso é absolutamente real para todos. Isso significa que esse homem perdido, ele não está debaixo de uma injustiça da parte de Deus, ao eu dizer que sem Jesus não há salvação. Por quê? Porque Deus também se manifesta ao ser humano de tantas e tantas formas quantas Ele quiser. Nós olhamos, por exemplo, os atributos de Deus, que são visíveis ao homem. A natureza é visível ao homem. Deus colocou em nós uma consciência. Eu e você
todos nós sabemos quando estamos errando. Para pensar. Se eu sei, se você sabe, as outras pessoas, desde sempre, também sabemos quando erramos. E existe em nós a condição de, errando, vivenciarmos o arrependimento. Como agimos quando erramos? Nós recebemos, sim, de Deus muitas formas de nós termos consciência de um Deus. Existe uma história que eu lembro que meu pai contava e eu escutava ela desde criança, que é mais ou menos a seguinte: numa tribo daquelas bem remotas, aonde se imaginava que o evangelho nunca havia sido pregado, um missionário com a sua família provavelmente foi enviado. E eles, chegando lá, começaram então a falar de Jesus. E aí então, cada vez que falavam de Jesus, percebiam que as pessoas se inquietavam, cochichavam, falavam umas com as outras. E aí então, depois de algum tempo, algum deles perguntou: mas por que vocês ficam inquietos? E aí então alguém respondeu: olha, esse Jesus, ele já andou aqui. Nós já conhecemos. Nós já o vimos. Ele morou aqui conosco já faz algum tempo. E aí então começou a perguntar: mas como ele era, de onde veio, nasceu aqui, como que era isso? E aí descobriu que há muito tempo já outro missionário tinha estado ali naquele lugar. E aquele homem não só pregava sobre Jesus, mas ele estava sendo confundido com Jesus. E aí então aquele povo dizia: Jesus já esteve aqui. Porque alguém como eu e você, levando Jesus consigo, chegou até aquele lugar. E meus queridos, nós precisamos entender isso. Quando nós chegamos em qualquer lugar, nós precisamos entender: a salvação caminha junto conosco. A salvação chega no seu local de trabalho quando você é admitido lá. A salvação chega na sua sala de aula, seja ela qual for, em que nível for, quando você se torna um dos alunos ou você é um dos professores. Não importa aonde você está, você é aquele que é um emissário de Deus para ser usado pelo próprio Deus. Mas para isso você precisa compartilhar, a igreja precisa evangelizar. O homem pecou e carece da glória de Deus. Deus se revela a cada um de nós e o evangelho sempre será necessário. O fato de Deus se revelar não significa então que eu não precise fazer a minha parte. Significa que Deus vai fazer aquilo que eu não posso fazer. Deus vai aonde eu não consigo chegar. Deus vai realizar aquilo que eu não consigo, mas eu preciso. E você e nós juntos precisamos arregaçar as nossas mangas e precisamos falar desse evangelho. Tem um texto lá em Romanos, capítulo 1, os versos 18 a 20, que eu gostaria de ler com os irmãos também. Romanos 1, 18 a 20, diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Meus queridos, ninguém vai poder chegar na presença de Deus e dizer: mas eu não sabia. Olha o texto.
Tais homens que viram aquilo que era invisível em Deus. Por quê? Porque estava claramente sendo visto por eles e sendo compreendido através de tudo aquilo que Deus já fez. E então todo homem se torna indesculpável. Por isso, eu e você precisamos olhar para cada pessoa, cada coração carente de Jesus, como nosso alvo missionário. Mas para isso, meus queridos, nós precisamos ter essa certeza em nossos corações. É só Jesus, só Jesus, só Jesus. Por quê? Porque aí fora você vai ouvir tantas outras coisas. Porque Satanás tenta ofuscar essa mensagem, dizendo que algumas outras coisas podem substituir Jesus, ou outras coisas podem ser acrescentadas junto com Jesus, e isso é heresia. E nós precisamos lembrar: em nenhum outro há salvação, apenas em Jesus. Nenhum homem poderá dizer que não sabia que Deus existia. Talvez alguns vão dizer: eu nunca ouvi falar de Jesus. Mas e qual foi a sua relação com Deus? Se nós continuamos, depois que nascemos, vivendo para nós mesmos, fazendo a nossa própria vontade, vivendo da forma que é natural a cada um de nós, nós continuamos nos afastando de Deus. Deus não nos condena, mas o pecado nos condena. Não é desejo de Deus condenar o homem. Ao contrário, o que a palavra de Deus diz, Deus não deseja que nenhum homem se perca, mas sim que todos venham ao arrependimento. Então, é o arrependimento que faz com que o homem não se perca. Então, talvez sim, alguns vão dizer que a culpa é de Deus e vão jogar sobre Deus essa responsabilidade, mas o texto que nós acabamos de ler diz que ninguém poderá ser considerado desculpado. Se a ignorância fosse um caminho secundário para o céu, Jesus deixaria de ser o único caminho. E nós precisamos então refutar essa ideia. Por quê? Porque é quando nós lembrarmos que Jesus é o único caminho, que nós vamos de verdade nos empenhar em afirmar com todas as nossas forças que é só Jesus, só Jesus, só Jesus. Mateus 3, capítulo 17, diz assim: uma voz veio do céu, dizendo: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Jesus é o Filho de Deus. E agora, eu quero lembrar algumas grandes verdades da palavra de Deus. E eu quero dizer para você que eu tenho aqui uma lista de 200 delas. Eu não vou citar todas as 200. Não se preocupe. Mas isso é para dizer o quê? A infinidade de coisas que a palavra de Deus nos mostra afirmando sobre Jesus. Dizer que Jesus é só é tão pouco. E então, meus queridos, é só através de Jesus. Jesus é o Filho de Deus, o texto que eu li agora. Jesus é o Salvador. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E talvez boa parte desses textos você vai conseguir recordar, você vai conseguir se lembrar. Você conhece o texto que diz: hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E ele fala então que Jesus é o Cristo, fala que Jesus é o Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, próprio Senhor Jesus dizendo. E ele ainda diz o seguinte: ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Jesus é a luz do mundo. Falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá sempre a luz da vida. É o que diz João 8,12. João 10,11. E o livro de João, o Evangelho de João, está repleto
de tantas dessas afirmações. Abra sua Bíblia, leia. Vai lá. Leia talvez essa semana. Vou deixar para você o desafio. Começa a ler o Evangelho de João e começa a perceber todas as vezes que a palavra de Deus afirma sobre Jesus. Jesus, Jesus. Jesus é a luz do mundo. Ele diz isso. Quem me segue não andará em trevas. Jesus é o bom pastor, está lá em João 10:11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Jesus é o verbo. João 1:1 diz, no princípio era o verbo, e ele estava com Deus, e ele era Deus. Jesus é o verbo. Jesus é o Cordeiro de Deus. João 1:29 diz, no dia seguinte viu Jesus se aproximando e disse... João Batista falando, vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus, não há outro. Por isso, nós podemos e precisamos, meus irmãos, propagar essa mensagem. Se você não contar isso, as pessoas vão ficar achando que existe uma outra forma, mais fácil, talvez que exija menos abdicar, que precise abrir mão de menos coisa, mas é só Jesus. E eu queria perguntar para você, qual é o lugar, qual é o papel que Jesus ocupa na sua vida hoje? Quem é Jesus para você? Como Jesus está colocado na sua vida? O altar da sua vida, quem está lá? Você mesmo? Algum dos seus queridos? Ou é o Senhor Jesus, que é de fato Senhor, o Curios de Deus? A palavra de Deus ainda diz, Apocalipse 19:16, no manto e na sua coxa tem essa escritura, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é Jesus. Jesus é o pão da vida. João 6,35 diz, o próprio Senhor Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Ele é o pão da vida, ele é a água viva. Jesus é o alfa, o ômega, o início e o fim de todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele disse, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim, lá em Apocalipse 22:13. E o último que eu quero citar, lá em 1 Timóteo 2:5, diz o seguinte. Vamos ler? Vamos abrir? 1 Timóteo 2, verso número 5. Diz assim, semelhantemente, nenhum atleta... eu estava em 2 Timóteo. Ok. 1 Timóteo 2:5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Agora, você viu o texto que, por engano, eu estava lendo lá, em 2 Timóteo 2:5? Nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Olha que interessante. Qual é a regra da salvação criada por Deus? É Jesus. Quem estabeleceu isso? O próprio Deus. Eu preciso me adequar. Essas são as regras. Não dá para dar um jeitinho, porque um jeitinho lá, em termos de competição, quando alguém vence dando algum jeitinho, esse jeitinho se chama trapaça. Então, no
plano de salvação que Deus preparou para mim e para você é Jesus, Jesus, Jesus. Um só mediador. Lá, o texto em Timóteo, o apóstolo repete a mesma expressão que nós encontramos lá em Atos. Por que essa expressão está sendo repetida? E aí, então, o versículo seguinte ainda diz assim: só há um mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo e se fez resgate por nós. Foi o testemunho dado em seu próprio tempo. O apóstolo Paulo, falando com Timóteo, dizendo o seguinte: essa é a mensagem, Timóteo, que você precisa levar. Essa é a mensagem que você precisa propagar. Você não pode se esquecer disso. Você não pode permitir que as pessoas, as suas ovelhas, aqueles que vão ouvir o evangelho a partir de você, que eles se desviam, porque há um só mediador. Jesus Cristo é o mediador. Jesus é o Redentor. Jesus é o Príncipe da Paz. Jesus é o Deus Emanuel, que é o Deus conosco. Jesus é o Príncipe das nações. Jesus é o justo. Jesus é o Rei dos judeus. Jesus é o sumo sacerdote. Jesus é a videira verdadeira. Jesus é o amigo. Jesus é a rocha. Jesus é o justificador. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus é o Senhor dos senhores. Jesus é o santo da parte de Deus. Jesus é a imagem do próprio Deus invisível. Jesus é o primogênito dentre os mortos. Jesus é o Senhor da glória. E nós poderíamos passar toda a eternidade lembrando de quem Jesus é. Mas eu quero perguntar para você agora: quem Jesus tem sido aí no seu coração? Jesus é, e ponto final. Tudo aquilo que nós lemos, a palavra de Deus nos declara sobre o Senhor Jesus. Isso não está em jogo se eu acredito, se eu deixo de acreditar, se eu gosto ou se eu não gosto, se eu penso um pouquinho diferente disso. Ele simplesmente é. E bem-aventurados somos nós, se nós conseguimos olhar para a palavra de Deus e nós conseguimos crer nessa mensagem. É uma mensagem irrefutável. É uma mensagem que não abre espaço para nós darmos o nosso jeitinho. Não tem jeitinho. Nós precisamos de Jesus. E quem Jesus tem sido para você? Tem um só nessa resposta? Talvez para algumas pessoas, por exemplo, para o ladrão lá da cruz, Jesus não tinha como ser alguma coisa, porque ele estava ali já diante da morte. Jesus foi salvador daquele homem, ele morre e ele chega ao céu com Jesus. Algumas outras pessoas também vão ter essa mesma oportunidade lá alguns instantes antes da morte. E isso me faz lembrar do meu testemunho. Quando eu tinha muito pouca idade, num determinado dia, no culto em casa, culto doméstico, o texto estava sendo lido, falava sobre a crucificação. E aí então, aquele ladrão foi mencionado, eu era criança ainda, entendi aquela mensagem. Sabe o que veio na minha mente? Aquele homem, ele aproveitou os últimos minutos para fazer de Jesus Senhor, Salvador, dono da sua vida. E eu pensei, eu não quero deixar para o último minuto da minha vida. E então eu quero entregar minha vida para o Senhor Jesus agora. E eu estava em casa com a minha família e eu perguntei
se eu podia entregar o meu coração ali. E olha só, cabeça de criança, eu perguntei se podia ser ali, ou se pode ser em casa, ou se tinha que ser no outro domingo na igreja. E aí a preocupação que estava na minha mente era, mas e o ladrão, ele já estava prestes a morrer. Eu quero aceitar Jesus agora. Dá para ser agora? E o medo era que tinha que ser lá na igreja, no próximo domingo, no próximo apelo. E aí então, minha mãe me explicou, não, filho, é agora. E essa foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Mas a partir dali, Jesus já sendo meu Salvador, Ele foi me ensinando com a sua palavra que Ele quer ser mais e mais e mais para cada um de nós. Olha quantos exemplos eu citei. E eu disse, tem muito, muito mais na palavra de Deus. E quem tem sido Jesus para você hoje? Qual dessas expressões não se aplicariam na sua vida? Qual dessas expressões não fazem sentido para você? Porque talvez Jesus tenha sido tão pouco. E eu quero convidar você nessa noite a se posicionar ou se reposicionar diante da pessoa do Senhor Jesus. Esse mesmo Jesus que é tantas e tantas coisas. Uma delas, a mais, diz o seguinte, lá em 1 João 2,11. Se alguém pecar, temos um advogado. Jesus é o advogado. Jesus Cristo, o justo. Eu e você temos pecado. Se você tem feito de Jesus só o seu Salvador, aquele que vai levar você para o céu e só, então você tem jogado fora tantas coisas que Jesus quer ser na sua vida. E isso exige arrependimento. É pecado. Claro que é, porque eu estou reduzindo a importância de Jesus. Estou reduzindo a ação de Jesus. Estou pensando que Jesus vai fazer algo e pronto, e depois eu viro as costas e vivo a minha vida. Não. Ele quer continuar fazendo parte de tudo aquilo que nós somos. Jesus é o sumo sacerdote. Por isso, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerem atentamente o sumo sacerdote que confessamos publicamente, Jesus. É aquele que me leva à presença do Pai. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero desafiar você. Nessa noite, talvez você já tendo Jesus como Salvador, como Senhor do seu coração, da sua vida, talvez Jesus ainda tenha sido só. E tem sido pouco. E eu quero desafiar você. E eu quero orar por você. Se você entende nessa noite que Jesus quer ser mais do que tem sido. Não importa aquilo que Deus disse para você, não importa o que Deus comunicou diretamente ao seu coração, mas se Deus disse a você que Jesus tem sido pouco, e você agora entende, percebe e se arrepende disso, eu quero convidar você para que nós possamos juntos agora fazer Jesus ser mais na vida e no coração de cada um de nós. E eu quero orar por você. Então, se você quer esse momento de oração acontecendo por você, pelas suas necessidades, eu quero pedir a Deus que dê forças, que capacite você, que oriente você, para que Jesus possa ser muito mais. E eu vou desafiar você. Mas eu também quero fazer um desafio muito especial nessa noite. Se para você Jesus tem sido apenas um personagem da história, se para você Jesus tem sido apenas um nome que você ouve de vez em quando, mas Jesus não tem sido o salvador da sua vida,
eu quero convidar você para entregar o seu coração na presença de Deus.